qual não posso interromper o memorial, aqui que tenho outra vez a pena na mão. Em verdade, dá um certo gosto me deitar ao papel as coisas que querem sair da minha cabeça por via da memória ou da reflexão. E é com o Memorial de Aires do Machado de Assis que a gente começa esse vídeo. Bem-vindo à Educação Científica e CIA. Meu nome é Paulo Henrique, sou responsável por esse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o prefácio, sobre o início da tese do professor João Zanetti, Física também é Cultura. Quais as motivações, o porquê ele pensou nesse trabalho, a gente vai falar um pouquinho. E essa é a epígrafe deste, digamos, capítulo, né? Pensando em toda essa reflexão que vem da memória no trabalho dele. Fica com a gente, vai rodar a vinheta e a gente já volta. Então, olha só, eu vou fazer esse vídeo também na forma de diálogo, a gente vai falar um pouquinho das motivações do professor Zanetti, né? Mas um dos primeiros motivos que ele cita para poder construir essa tese é toda a reflexão que ele faz da dificuldade que uma pessoa tem em trabalhar o dia inteiro naquela época, né? Que ele estudou e se dedicar aos estudos à noite, né? E também pensa naquelas pessoas que vão uma única vez na vida encontrar a ciência, que é durante a educação básica. Cada um vai seguir seu caminho depois, ninguém nunca mais vai ver ciência. Como vai ser? Que ciência essas pessoas vão levar? O que elas refletem? O que elas aprendem? O que é importante que essas pessoas aprendam sobre ciência e física, especificamente neste caso, né? Naquele contexto onde ele construiu esse trabalho, né? Nós tínhamos um contexto ali na década de 60, por aí, um pouco depois, ele refletindo, né, no trabalho desta época, onde os professores eram professores bem pagos, né, professores respeitados, você tinha uma boa estrutura, eles recebiam a ponto de poder preparar suas aulas, participar de outros eventos, eram, apesar de tradicional, e não tem nenhum mal nisso, na verdade, era rigoroso, o ensino de física também naquela época era rigoroso, mas ele tinha qualidade, acima de tudo qualidade, né? Então, pensando nessa figura do professor, pensando na figura do trabalhador e daquele que vai passar o resto da vida sem ver ciência, essas foram coisas que se foram construindo na cabeça do professor João Zanetti ao longo da experiência dele, tanto na época quando ele era aluno, até a época que ele vai chegar na Universidade de São Paulo para começar a cursar o curso de Física. Ele traz dois elementos aí importantes na formação do professor, hoje tão desvalorizada nessa profissão, os salários mais baixos, com questões muito difíceis de lidar em relação à estrutura, né, das escolas, que ao longo do tempo foram se deteriorando por uma série de questões que a gente não vai abordar aqui neste vídeo, a gente pode abordar isso num outro momento. Mas são questões que foram construindo essa personalidade do professor Zanetti. Quando ele entra na Universidade de São Paulo, lá na década de 60, começa a realizar seu trabalho, começa a se envolver com as questões estudantis, começa a se envolver com as questões associadas ao Grêmio, à Atlética, né, aos movimentos estudantis, e ele acaba, quando ele termina o mestrado dele, fez um mestrado em Física Nuclear, ele acaba indo para o Center Universiense da Universidade de Londres, né, um centro de ciência universitária da Universidade de Londres já na década de 70. Né? O mais curioso na reflexão que ele faz deste trecho, ele vai dizer o seguinte, que certa vez ele estava lá, né, nesse centro, onde ele foi refletir sobre o laboratório didático, sobre o ensino de física, em ciência de maneira geral, e num programa chamado Open University, da BBC, um brasileiro estava recebendo um título honoris causas pelo serviço prestado à educação lá na Inglaterra. Esse cidadão era Paulo Freire, né? Aliás, Paulo Freire tem títulos de doutor honoris causas de muitos lugares do mundo, é reconhecido mundialmente,
né? E no Brasil ainda tem pessoas questionando o trabalho do Paulo Freire sem ter nenhuma base para poder falar muita coisa sobre o trabalho do Paulo Freire. O professor Zanettich fala que leu o Pedagogia do Oprimido em inglês, né? Pedagogic Prize, Pedagogia do Oprimido em inglês. Foi a primeira leitura que ele faz, e ele vai tomar contato com Paulo Freire lá na Inglaterra, né? Aqui no Brasil, Paulo Freire já estava exilado, quer dizer, nessa época já tinha a época da ditadura, as coisas eram proibidas, enfim, é lá que ele vai conhecer o trabalho do Paulo Freire, que já era conhecido no mundo inteiro e não reconhecido no Brasil, como não é reconhecido no Brasil por muitos educadores que nunca leram muitas vezes nenhum livro de Paulo Freire, ficam com leituras paralelas de outros críticos que também não leram ou leram aquilo que interessava da obra sem entender o contexto. Mas o Pedagogia do Oprimido, a ideia dos temas geradores, a ideia de concepção de educação bancária, né, a ideia de uma educação dialógica, né, foram ideias que foram construindo no professor Zanettich todos aquilo que ele vai chamar de formação educacional, né, para toda a crítica que ele vai fazer ao sistema de ensino que está posto, né, de física ou de maneira geral. Quando ele retorna ao Brasil, já no início da década de 70, né, já tinha lá escrito a sua segunda tese a sua segunda dissertação, de mestrado na Inglaterra, ele volta ao Brasil, ele começa a trabalhar com o Ernest Hamburger, né, professor da Universidade de São Paulo, um curso de instrumentação de ensino de física, para pensar metodologias para se ensinar física, né? Então ele vai fazer esse trabalho, ele tem aí a companhia de outras pessoas, como o professor Luiz Carlos de Menezes, né, que acaba se tornando orientador dele na sequência, alunos como Demetrio Derizoikov, né, José Angotti, que são pessoas hoje reconhecidas na área, que conviveram ali com o professor João Zanettich, né? Então eles fizeram todo um trabalho, tiveram uma série de movimentos que o professor acaba fazendo, né, movimentos estudantis contra a licenciatura curta, pensando que os professores especializados devem ir para a sala de aula ensinar ciência para o primeiro grau também, naquela época era o primeiro grau, né? E neste contexto ele vai se formando do ponto de vista educacional, do ponto de vista político, né? E do ponto de vista filosófico. Ele passa também a se dedicar à história e filosofia da ciência, já tinha começado a fazer isso na Inglaterra com a leitura do livro do Thomas Kuhn, né, a Revolução Científica, né, a Revolução das Estruturas Científicas, melhor dizendo, de 62, ele vai fazer a leitura desse livro, e isso vai formando essa figura do professor Zanettich em todos os aspectos, né, os aspectos educacionais, aspectos políticos, filosóficos, didáticos, para poder pensar o ensino de ciência e o ensino de física de maneira geral. Com o trabalho que ele faz depois, junto com a Amélia Hamburger, mesmo com o professor Luiz Carlos de Menezes, já chegando na década de 80, começa a se construir um projeto que hoje é conhecido como GREF, né? Começou lá como Física das Coisas, onde se pensava a partir de funcionamento de cada instrumento das coisas, né, que nos rodeiam, tentar ensinar física, né, tentar pensar na metodologia de ensino de física, e lá nasce o GREF, né, que tem aí 3 livrinhos e algumas apostilas que você pode encontrar na internet, os livrinhos na Livraria da Física, nas maiores livrarias você também encontra, né, que nasceu naquele contexto. Dentro deste contexto, né, com essa formação, e o professor adquiriu o contato com a obra de Paulo Freire, o contato com a obra de Thomas Kuhn, que depois ele acabou se enveredando por outros autores de filosofia da ciência, como por exemplo Bachelard, né? Foi com ele que eu estudei Bachelard, foi com ele que eu aprendi Bachelard. Aliás, foi com o professor João que eu estudei não só Bachelard, como Paulo Freire, né? Na Faculdade de Educação da USP, onde eu fiz na minha graduação disciplinas associadas à educação, né? Eu li um texto de Paulo Freire, que é do Pedagogia da Autonomia, né? Com o professor Zanettich, eu li um texto Extensão ou Comunicação, além do Pedagogia do Oprimido, né? Você tem Educação para a Prática de Liberdade, você tem Cartas aqui na Guiné-Bissau, enfim, você tem vários livros que eu pude tomar contato, né? Na Educação e Atualidade Brasileira, com o professor João, e aprender um pouco da obra e do trabalho do Paulo Freire, do educador Paulo Freire. E toda a obra do Bachelard. Claro que ele leu Feyerabend, Lakatos, leu outros filósofos aí da ciência, e ele acabou estruturando um curso, né, que se chama Evolução
dos conceitos da física, um curso que ele deu por muitos anos na Universidade de São Paulo, onde a gente tinha a possibilidade de ter contato com essa questão filosófica, com essa questão histórica, sempre pensando nesta questão como algo para se ensinar. Como a história pode ser uma ferramenta importante para se ensinar. Assim como ele montou também o curso de gravitação, né? Que a gente dá uma estudada, digamos, aí um pouco na história da astronomia, se a gente pode dizer de maneira geral, mas na história da gravidade em si, como a gravidade funciona. E isso vai dando elementos para o professor pensar alternativas para uma física mais abrangente, talvez para o ensino que possa marcar aquele que nunca mais vai olhar para a física e não fique apenas na resolução fria dos exercícios de vestibular, que tem o seu papel, que tem o seu lugar, mas não é a única possibilidade de discutir física. Então é dentro deste contexto, né, uma pessoa muito pobre, de origem humilde, que foi construindo, que ia na biblioteca Mário de Andrade ler seus livros, ele cita muito, eu vou falar isso no outro vídeo, A Chave do Tamanho do Monteiro Lobato. Aliás, ele gosta muito de Monteiro Lobato e eu me sinto influenciado por ele, porque eu acabei lendo muitos livros de Monteiro Lobato e nas minhas aulas, quando eu trabalhei no curso de pedagogia, falava muito de Monteiro Lobato. A gente vai falar isso aqui também no canal como estratégia de ensino, né? Então ele, uma pessoa que lê muito, ele se construiu e se consolidou como alguém que se preocupava com a cultura de maneira geral, dentro da ideia da didática, dentro da ideia da metodologia, uma ideia um pouco mais enraizada da pessoa se formar culturalmente, entendendo que a ciência é uma vertente importante da cultura humana, né? Então é desse contexto que eu queria trazer um pouquinho essa reflexão aqui sobre este início. Eu falei aqui um capítulo, digamos assim, né? São 6 capítulos pelo menos que a gente tem pela frente para poder estudar, para poder trazer informação aqui para vocês. É isso que eu queria refletir hoje sobre essa formação, e essa informação influencia, e essa informação é motivação para esse canal, que é pensar a física como elemento cultural. Pessoal, é isso. Se tiver dúvidas, deixa aí, não esquece teu like, comentários, perguntas, alguma coisa que não ficou claro, outros temas. A gente vai trazer outros vídeos aqui falando ainda sobre essa tese. Então, pessoal, obrigado pelo vídeo. Minha imagem não está aparecendo agora, deu um probleminha no final, mas é só no finalzinho do vídeo, só na hora da despedida, ok? Um grande abraço, obrigado por estarem aqui. Até o próximo vídeo, fica com a gente, divulga esse canal e daremos continuidade ainda a esse trabalho. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.